Olá pessoal, bom dia. Bem-vindos a mais uma entrevista aqui com o especialista, hoje com a Gisele Brito, que é médica do esporte, médica pediatra, doutora em ciências pela Faculdade de Medicina da USP. E a discussão que a gente quer ter aqui hoje é a respeito da prática de atividade física por crianças em idade escolar, em idade pré-puber, ou seja, aquelas crianças até aquela fase de 10, 11, 12 anos, quando ela entra na puberdade. Né? Então, prazer e obrigado aí pela disponibilidade, Gisele. É um prazer estar aqui, João. Obrigada pelo convite. Olá a todos. Gisele, a primeira coisa que eu começaria te perguntando, né? Assim, hoje parece que a gente está num mundo onde os extremos são muito claros, né? Por um lado, a gente vê pais aí de crianças de 3, 4 anos de idade querendo tratar o filho como um atleta, colocando ele para fazer coisas básicas, ainda mais com essa questão da mídia social, né, de querer colocar vídeos da criança fazendo que nenhuma outra faz, né? E por outro lado, temos muitas crianças que vivem na frente da televisão, vivem na frente do videogame. Como que vocês analisam essa situação? Quer dizer, o que é, qual que é a indicação, vamos dizer, de uma criança aí de 4, 5 anos, partindo para uma de 6, de 7, até chegar aí, né, próximo da puberdade? Bom, quando a gente tem uma criança que fica muito na tela, não é surpresa para ninguém a contraindicação do tempo de tela, acima de 2 horas por dia. A gente tenta reduzir muito isso. E a grande dificuldade dos pais mas eu vou fazer o quê? Eu vou matricular, eu vou colocar numa escolinha, minha logística, minha questão financeira, enfim, várias questões de impedimento. O ponto é que a criança, quando ela tem uma rotina saudável, por si só, se ela fica livre num ambiente, ela faz atividade física. E de exercício físico programado, que a gente chama, que é aquele que você estrutura uma atividade, propõe, coloca ali um ensinamento, um desafio, a gente tem que ter igual aos adultos, os 150 minutos semanais, né? A gente tem uma teoria um pouco mais robusta, falando em 60 minutos diários para as crianças. Então, a gente tem as duas linhas de atividade programada. A educação física na escola dá uma ajuda nisso, porque dá 100 minutos na semana, né? Você tem 50 minutos de aula, 2 vezes na semana. Mas, se a gente conseguir 1 hora por dia colocar um exercício estruturado, essa criança certamente vai ter o estímulo adequado para, na vida, ela conhecer algo de esporte, conhecer seu corpo, conhecer a sua aptidão. Então, a gente tem essas duas linhas do ideal aí de prática. Ótimo. E vamos pegar então uma situação, quer dizer, a gente sabe que fazer o judô, o karatê é importante para a criança desenvolver a defesa pessoal. A gente sabe que aprender a nadar é importante para a criança. A gente sabe que praticar futebol ou outro esporte coletivo é importante para desenvolver aquela questão da coletividade da criança, né? E aí o que a gente vê são crianças que muitas vezes estudam até em período integral, acabam a escola e aí um dia tem a natação, outro dia tem o judô, a capoeira, às vezes tem o judô e depois a capoeira. E a grande queixa é que eles têm que falar, pô, quando que eu vou brincar, né? Então, como é que você faz para poder desenvolver essas habilidades que são muito importantes e, ao mesmo tempo, deixar a criança ter o tempo livre dela para poder brincar e fazer alguma atividade não organizada, vamos dizer assim? Até mesmo o ócio, né? Exato. Você sabe que as escolas, é até uma crítica que eu tenho, assim, claro, eu sou médica, assim como você, nós fomos crianças estimuladas a estudar desde cedo, talvez não em alto rendimento como algumas crianças têm a proposta hoje, não é? A gente tem crianças que são do alto rendimento do intelectual também. Se a gente pensar que a gente não deixa a criança fazer esporte ou não deixa a criança ter tempo livre,
é porque eu estou propondo alguma coisa em excesso ali. E às vezes as escolas deixam livre a educação física só para quem quiser. Enfim, esse estímulo ao esporte fica muito pequeno. E muitas vezes, tentando sanar isso, ela vira um atleta do mental, do alto rendimento na escola, e depois a gente ainda matricula para ela ter o estímulo físico. E o ócio, o descanso, ele é muito produtivo. Então, às vezes, eu proponho retiradas mesmo. Então, a gente pode calcular um pouco o número de horas por semana que está fazendo de exercício, isso é uma conta bem grosseira. Então, a criança de 12 anos tem que fazer, no máximo, 12 horas de exercício físico programado por semana. Mas isso é uma conta bem a grosso modo, para dar uma noção. Tem várias particularidades de coisa que a gente pode pensar aí no meio. E, às vezes, eu peço para tirar. Olha, não precisa fazer 3 escolinhas de futebol. Se ele faz natação, futebol e tênis, vamos escolher uma escolinha só do futebol. Então, às vezes, eu faço essas negociações mesmo, para a gente dar tempo para a criança. É importante. Ótimo. E assim, eu já vi algumas experiências mais fora do Brasil de estímulo a esse tipo de atividade. Eu não sei o que no Brasil alguns clubes têm, que são. Não seria mais interessante de ter a escolinha do esporte, não a escolinha do futebol, a escolinha da natação? Porque é isso que você falou, quer dizer, é legal, a gente vai tirar um esporte, mas aí vai tirar a natação, a criança não vai poder aprender a nadar, ou então vai tirar o judô e ela não vai aprender, quer dizer, ela vai. Se ela nadar 2 vezes por semana, se ela fizer balé 2 vezes por semana, ela não vai fazer as outras atividades, né? Sim, fora do Brasil, eu lembrei disso na nossa primeira conversa, porque fora do Brasil eles têm assim, por 2 meses, não fora do Brasil, em qualquer país, né? Uma paciente minha mora na Suíça, por exemplo. Tem 2 meses de esporte no gelo, que vai dividir em 2 semanas de esqui, 2 semanas de patins, 2 semanas de... Então, dos outros próximos 2 meses são esportes internos ainda, que ainda está frio. Aí os outros 2 são esportes externos. Então, eles passam a conhecer as coisas e praticam. Ah, mas eu não gostei. Mas até você entender que você não gostou, você praticou 2, 3 semanas daquilo, 1 mês. Dá para você pegar nuances daquilo, algum aprendizado, e você não for obrigado a continuar. Então, é uma ideia muito maravilhosa da escolinha de esportes, é o mundo ideal. Ótimo, legal. E uma questão que acontece aí, eu vou até pegar um exemplo até de casa mesmo com isso, né? Quer dizer, tem algumas crianças que... as crianças tendem a querer ir para a zona de conforto dela, né? Então, é muito comum você pegar uma criança nessa idade, você compra um patins para ela, aí ela coloca, caiu uma vez, caiu 2 vezes, não gosto do patins, eu vou continuar na bicicleta que eu já sei andar, né? Ou então ela aprende, aí depois ela aprendeu o patins, depois que aprendeu o patins, ela não quer largar o patins. Só que aí ela ganha um outro brinquedo X, alguma coisa para fazer uma atividade, ela não sabe fazer, ela não quer aprender, ela não entende que ela tem que ter um tempo para aprender aquilo para fazer direito, né? Então, como é que você lidar com essa situação de poder dar uma experiência para a criança e a criança querendo fazer aquilo que ela sabe fazer, né? Nossa, eu amei essa pergunta, João, porque as crianças, elas vão no consultório com um cuidador, o pai, a mãe, né? E muitas das coisas que a gente propõe para as crianças, se não todas, dependem do estímulo da casa. E isso vem desde a alimentação. Então, às vezes eles entregam os pais, assim, então, eu não comi isso porque ele nunca me deu, eu não sei nem o que é. Então, a gente precisa de um estímulo da casa. E a forma com que a família lida, foi uma queda, nossa, a menina vai quebrar o braço, e põe na bolha. Ou, caiu, levantou, que legal, ó, a próxima vez que você cair, você pode virar de lado. Aí, a forma com que a casa lida com o risco, com a queda, com a desistência, né, tentar um pouquinho mais, não obrigar também. A forma como isso é visto em casa interfere muito na forma como a criança vai ver o esporte. Então, eu gosto muito desse tema porque, de novo, nós somos ferramentas. A gente dá o técnico, o conhecimento, o
que precisa, que pode, que não pode, para situações extremas, mas o dia a dia ali de incentivar o choro ou incentivar a sacudir a poeira e continuar, é o trabalho da família. E aí a gente dá o cutuquinho, né? Ótimo. Isso me lembrou uma discussão que eu tive uma vez, a diretora de escola, né? E a discussão era um pouco essa, né? Quer dizer, que tipo de estímulo pô, será que a escola não está muito restrita nos estímulos que está dando para a criança? E uma coisa que foi levantada é uma realidade que acho que é cultural, que tem mudado recentemente. Obviamente que não é para todos, então você falou de casa, agora vamos para o ambiente escolar, então, né? Que é o fato de que, assim, tem muitas famílias que não aceitam que a criança chegue em casa com o joelho ralado, né? Quer dizer, que se a criança chegou em casa com o joelho ralado, a escola fez alguma coisa de errada, né? Ali, enfim, como é que você pode dar essa experiência, vamos dizer, na escola ou fora para elas, num mundo onde existe tanta desconfiança aí? Desconfiança, proteção, né, Exato, proteção principalmente. da criança. Assim, aí a família vai acabar escolhendo o perfil de escola que ela quer. Então, ela vai escolher a escola do alto rendimento intelectual e não físico, que coloca a criança dentro de uma sala de concreto, e aí lá ela certamente não vai se machucar. Porque se você quer um desenvolvimento motor, social, você tem que dar um grau de liberdade, um risco controlado, né? Não Risco controlado, que é uma coisa que ela vai chegar e vai se resolver depois de poucos dias. Isso, que vai ralar, que vai fazer um roxo, né? Uma equimose, um hematoma. Então, a gente tem que dar essa oportunidade também para saber que se cair de uma altura e se cair da outra altura é diferente, vai sentir. Senão essa criança não aprende. Então, acho que a família acaba moldando o tipo de escola, de local que ela quer frequentar e colocar seu filho. E acho que a escola, se blindar muito dessas reclamações, acaba perdendo esse outro lado. Então, é realmente uma questão de match, de você ir onde é a sua característica, assim, não tem muito jeito. Ótimo, ótimo, legal. Eu vou te dar agora uma história também de uma atleta, seleção, um atleta de nível olímpico, né, de nível de, vamos dizer, não vou dar nome aqui, mas uma das atletas mais famosas que tem aqui no país, né? Uma vez eu estava conversando com ela, indo fazer um exame, enfim, fora do Brasil, uma competição, e o que ela me falou? Que ela tinha sido chamada para dar um training camping no Canadá, né? Crianças de 5, 6 anos de idade. A coisa que impressionou ela quando chegou lá, falou, pô, todas elas estavam com uma chuteira recém-comprada, uniformes, assim, que você fala, é uma estrutura que parecia um clube profissional ali, com crianças que não tinham nenhuma habilidade, não tinha nenhuma, né, que estavam indo lá para ver o que está acontecendo ali dentro, né? Quando você pega num esporte, vamos no Brasil, no futebol, o Brasil ainda é conhecido pela criatividade no futebol, então você tem vários atletas, pegando relativamente recente, você tem Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho, Neymar, talvez seja a maior expressividade disso aí atualmente, não estou falando quem joga melhor, quem joga pior, mas de tirar umas ideias da cabeça e fazer coisa que ninguém nunca imaginou, né? Quando você vai para o futebol europeu, você tem muito mais aquela coisa, olha, você não vai ver isso, mas você vai ver alguém que não erra, né? A questão de que a segurança, né? Na minha cabeça tem muito disso como um pouco da forma como esses atletas chegaram até lá, né? Quer dizer, de um lado você tem aquela pessoa que está com 5 anos de idade na escolinha de futebol e que ouve o professor falando, tem que fazer isso, ele vai lá e faz. E do outro lado, uma criança que foi colocada na rua, que até largada na rua em alguns casos, né? E que com criança mais velha, criança mais nova, que ninguém vai ensinar para ela. Ela vai chegar lá, vai pegar e ela pode errar, né? Quer dizer, ali não tem ninguém cobrando. Na escolinha de futebol, você tem que fazer aquilo que vai ganhar. Pô, mas você tentou dar um drible diferente, perdeu a bola, fica inventando. Não vamos inventar, né? A criança que está na rua tem que inventar, tem que fazer alguma coisa diferente e no máximo vão dar risada e vão dar um tapa na cabeça, né? Será que essa questão da escolinha em excesso e não da brincadeira livre, às vezes do jogo livre, isso não está impactando até na formação no atleta que eventualmente a gente queira
pensar numa pessoa pensando num desenvolvimento, seja como rotina diária, seja como atleta mesmo. Com certeza. Eu acredito que quanto mais livre a criança fica, e não significa não ter a atividade estruturada, significa ter a oportunidade de estar livre, mas ela entende o que ela precisa desenvolver, porque até quando a gente vê documentários, Beckham, enfim, o cara ficava sozinho lá ou no quintal com o pai dele, chutando, chutando, chutando. Ele ficava entendendo qual postura, onde o pé do apoio pisa, onde o pé que chuta e como inclina. Você entender se sua chuteira fica melhor com uma ou duas meias. Enfim, tudo isso você só faz, você só testa se você tem ócio, se você tem o tempo disponível para aquilo, a oportunidade. Se o seu único lugar de prática é na escolinha, agora dê 10 passes para o coleguinha, 10 domínios com o coleguinha. Agora, você não testa nada. Você faz aquela coisa ali que o seu cérebro não precisou fazer sinapses novas e espontâneas para te dar uma ideia de como agir. Então, quem tem mais oportunidade de fazer as coisas com mais liberdade, certamente tem mais liberdade de aprender e se destacar. Ótimo, ótimo. Vou te dar então um exemplo clínico, quero ver como é que o que você sugere numa situação dessa. Uma criança, 9 anos de idade, obesa, adora videogame, né? Os pais gostam de atividade física, então é diferente de outras que os pais estimulam, fazem atividade física, eles têm casa na praia, então vão para a praia, pô, vamos fazer, não, a criança não quer fazer, tá? E aí a gente começa na discussão com ela e tentar ver o que acontece. E um dos fatores que a criança coloca como limitante para ela é que ela é sempre a última a ser escolhida, né? Então tem aquela coisa, tem duas pessoas que escolhem o time, aí vai escolher, ela é a última a ser escolhida. Em outras atividades, aquela coisa é tratada como um café com leite e obviamente que assim, parece que o que ela fala, pô, as pessoas não querem fazer atividade comigo, né? Isso é uma realidade, quer dizer, você tem pessoas mais habilidosas ou menos. E como é que você vai fazer para estimular num ambiente, seja no clube, na escola, coisa assim, para uma criança que às vezes não tem essa habilidade ou que talvez não tenha tido a melhor formação do ponto de vista esportivo ou de atividade de rotina em algum momento, mas que os pais já perceberam isso e estão dispostos a mudar isso, né? Perfeito. Vou dar a sugestão, prometo, mas eu vou pontuar algumas coisas da sua história, João. Sim. Dificilmente a gente vai ter um paciente com obesidade só no videogame, mesmo na casa da praia, com uma família extremamente ativa. Existem. Mas se a família dá o exemplo e o estímulo, em geral a criança vai na mesma onda. Até porque ele fica de fora, né? Tá o pai, a mãe e a irmã se divertindo tanto, jogando taco ali com o filho do vizinho, que ele vai também lá jogar taco. Por que eu não tô lá? No caso, esse caso especificamente era um paciente até meio recente. O problema que eles tiveram é que a mãe teve um tratamento de saúde bastante complicado durante uma fase da vida. Então, quer dizer, teve um período em que isso se desencadeou. Mas eu só estou pontuando isso para a gente realmente estimular as famílias, porque se a casa vai, sim, a criança vai. E lembrar que teve a pandemia também, né? Então a gente tem algumas pessoas aqui que ficaram 3 anos em casa por causa da pandemia. E então isso também, quer dizer, talvez tenha muitos, atrapalhou ali, depois não conseguiam mais dar um passo para frente. Muitas crianças voltaram com obesidade depois daquele isolamento grande que a gente teve, né? Mas eu só quis falar isso para a gente fazer esse adendo aqui de informação. Assim, o esporte, ele tem uma questão excludente. Não dá pra gente achar que tudo são flores, né? Que é muito lindo e se aprende a socializar e todos vão se incluir e se abraçar. Não. Então, o esporte do cara muito competitivo ali, do coleguinha que tem essa personalidade, ele vai excluir o coleguinha que ele acha que é ruim, que ele acha que não vai agregar ao time dele. Então, isso vai acontecer, né? A solução inicial, se tá difícil né, se a dificuldade de motora já existe, se o estímulo está difícil, acho que o inicial é a gente procurar qual é o esporte mais inclusivo para ele começar a se sentir bem no ambiente, para
para ele começar a se mexer. Então, a primeira coisa que eu penso é luta. Então, eu sugiro para os meus pacientes que estão desmotivados a luta. Por quê? Por várias razões. Então, a luta tem o respeito como filosofia. Aí pode ser qualquer uma, né? Eu tenho na minha cabeça o que eu prefiro para quê, para sugerir. Mas, primeira pergunta, o que você gosta? Eu tenho um paciente que a gente está numa situação assim, é até parecida com a sua história, e o irmão ama esporte e ele detesta. Eu gosto de futebol, mas eu não tenho com quem jogar, acabei a escola agora. O que você gosta? Não gosto de nada. Então, vamos tentar tênis, que é individual. Se você não gostar, se você errar, o problema é só seu, você não atrapalhou ninguém. Então, a gente vai tentando, na característica da pessoa, ir propondo. A luta tem essa coisa do respeito, tem a categoria por peso. Então, ele tá obeso, ele tá com a mobilidade, né, diferente do coleguinha que dá um tiro ali no futebol e chega na bola 10 horas antes dele. Ele tem uma categoria só para ele ali, ó, os que pesam mais. Então, a luta é uma tentativa que eu costumo fazer para essas situações, ou iniciar num esporte individual, que ele não se sente atrapalhando ninguém, e aí a gente vai dando sugestões. E aí o que eu peço é, tente. Depois você me conta que você não gostou, mas você tente. Né? Vamos algumas vezes a tentativa, experimentar comida algumas vezes, experimentar um esporte algumas vezes de prática, uma vez não vale. E aí a gente vai tentando entender o gosto, você tem que ter a escuta boa, né? Você tem que estar disposto a entender por que não, qual é o ponto. Porque se é só porque está excluído pelo colega, aí a gente vai para o individual. Então a gente consegue tentar ir cercando isso. Ótimo, legal. Nesse caso daí, outra orientação que eu acho que também é válida no sentido, quer dizer, como os pais têm condições de fazer isso, os próprios pais estão levando a criança, então é uma atividade menos formal, tá? Ainda vai em vez de ir para a escolinha. O que a mãe falava? Que ela levava o filho para o clube e ficava lá enquanto ele fazia escolinha, esperando ele para poder voltar para casa. Fala, em vez de ir no clube, vai no parque, vai andar de bicicleta, porque ali ninguém vai ficar, vai estar os dois ali, ninguém vai... Então, assim, essa idade é uma idade em que você não precisa necessariamente de uma atividade formal ali de escolinha, claro, pode ser o caso, mas não necessariamente, né? Perfeito, faz uma coisa do dia a dia, vamos nos transportar, né? Vamos de bicicleta até tal lugar, né? Perfeito. Legal. Em relação à atividade física, né? Uma outra coisa que eu acho que é importante ter nessa idade é que a atividade, o treino de vôlei, o treino de tênis, o treino é diferente numa idade de 5, 6 anos de uma idade de 15, né? Então, assim, tem um vídeo até famoso aí na internet que era 5 jogadores do Japão jogando contra 100 crianças, né? E aí aquela coisa, os 100 crianças vão atrás da bola com um jogador, o outro jogador que era profissional ficou no outro canto sozinho e tocou para ele fez o gol, né? Quer dizer, basicamente aquela ideia de que a criança corre atrás da bola, né? Isso está errado, você tem que ensinar a criança. Quando que a criança precisa, dentro de uma escolinha, quanto estruturado precisa ser isso? Olha que legal, quando você falou, eu já imaginei que a cena ia ser essa, tocou pro outro. A criança que tomou esse olé aí da bola, ela aprendeu que se ela não marcar o de trás, ela tá sujeita a essa desproteção e tomar o gol, né? Então, tudo bem que ela correu, todas as 100 crianças correram atrás do primeiro. Só de a gente expor a criança a essa situação, ela vai aprender pelo recado que ficou a tocar pro cara de trás. Mas sim, a gente está ensinando com isso. Então, eu acho que é válido ter a escolinha para ensinar, mas o exemplo é o que mais importa. A escolinha tem que levar lá esses 5 jogadores versus 100, ou, enfim, algo análogo, para o modelo ensinar a teoria, mas é a fase de aprendizado mesmo. A gente tem que colocar essa proposta. Às vezes vai ser no ócio, se a gente não dá esse ócio, a gente propõe em atividade estruturada. Legal. Gisele, assim, só para finalizar, então, quer dizer, acho que uma coisa que acho que fica legal ficar assim como recado é que
a criança pequena, ela não vai se tornar ativa na marra, né? Na marra que eu quero dizer assim, obrigando ela a fazer o que ela não gosta, né? Então, eu acho que o grande ponto que precisa se encontrar é como fazer a criança gostar, e mesmo que talvez não faça a coisa ideal, mas faz de uma forma que ela goste, né? E à medida que ela vai tomando gosto, ela vai eventualmente se desenvolvendo, tem muito tempo aí para desenvolver na vida, né? Agora, eu acho que essa questão de como fazer a criança gostar de uma atividade, muitas vezes está envolvido com escolher onde vai fazer a atividade, como vai fazer, como vai ser a cobrança. E aí existem profissionais para isso, né? Então, existem pessoas que podem ser buscadas para falar, olha, tenta isso ou tenta aquilo, né? Exato, João. E acho que se eu pudesse deixar uma mensagem final, assim, sobre a prática na infância, a gente sabe que tem crianças com diferentes situações, com diferentes estruturas, com diferentes poderes aquisitivos. Nem sempre ter menos significa ter menos oportunidades, porque uma criança que tem uma estrutura menor, mas tem um tempo livre de brincar maior, às vezes se desenvolve de forma motora mais do que aquela que está entre quatro paredes de concreto dentro de uma sala com lousa num período integral, né, que são escolas caríssimas. Então, dar a oportunidade para a criança é importante. Se você não pode deixar, seu bairro não é legal, você mora em prédio, não tem área de lazer, matricula numa escolinha tranquila para ela também ter a liberdade, né? Não é que toda escolinha não é tranquila. Num lugar que ela tenha a liberdade de desfrutar um pouco ali do corpo dela, do ambiente junto, enfim, desbravar as coisas. E eu queria lembrar que o exercício de força para a criança, quando você solta a criança, ela pula muro, ela no parquinho escala a corda, escala o negócio que você tem que passar de um para o outro lá da barrinha de ferro. E desde sempre a gente tem que fazer força para levantarmos, para, enfim, fazer atividades do dia a dia. E algumas crianças a gente propõe de forma estruturada isso, ou na ausência da atividade lúdica, ou até na forma de tratamento. Então, se você acha que você não está tendo a oportunidade de deixar o seu filho aprender a parte motora por conta da sua logística, situação, procure pessoas boas para te ajudar a encaixar isso na vida da criança. Mas não deixa de fazer. Gisele, legal, acho que foi muito proveitosa a discussão aqui. Acho que uma dúvida que, na verdade, é assim, às vezes a gente, mesmo sendo especialista com nossos filhos, às vezes é difícil de conduzir aí isso da melhor forma possível, porque existe o mundo ideal, existe o mundo real, onde você tem questão de segurança, onde você tem questão de tempo, de dinheiro, né? Mas, enfim, existem soluções, né? Então, vamos estimular aí todas as crianças aí para fazer dentro do que se deve, né? Não precisa ser nem mais nem menos. Obrigado mais uma vez e espero contar com você em outros momentos também. Perfeito, obrigada pelo convite, obrigada para quem assistiu até aqui e conte comigo. Obrigada, João.